Olá, meus colírios, começando mais um Colírio Podcast na nossa série Mitos e Verdades sobre... Hoje é sobre a maçonaria. E a gente trouxe aqui um especialista, o Dr. Arthur. Opa, chamei de doutor, desculpa. E o comentarista Erlon. Mas antes de apresentar eles, vamos falar um pouquinho mais do tema, tá? Estamos na eleição... Vamos voltar no tempo. Na última eleição, Cabo Daciolo falando... Não é nem a última eleição. Foi antes, quando ainda tinha o governo Temer. O Daciolo falou pro Temer assim: Temer, largue o demônio, largue a maçonaria. E outro monte de coisa, né, que ele falou antes de falar o refrão dele, né. Enfim, maçonaria é um tema muito polêmico. Ele envolve muitas coisas, a gente vai ver aqui com o Arthur. E a gente vai falar bastante agora, bastante sobre os mitos e as verdades dele, tá? Mas antes vamos conhecer o nosso especialista, tá? Eu vou só dar uma lidinha aqui no currículo dele. Vou demorar um tempinho aqui, então, porque muito preparado. Vamos lá. Ele é um dos grandes instrutores da Igreja Positivista, pesquisador, já ocupou o cargo de diretor jurídico e atualmente é um dos guardiões adjuntos do Templo Positivista. Na ordem maçônica, irmão Luiz Arthur Avelino é delegado litúrgico do rito moderno do Rio Grande do Sul, o qual também desempenhou o cargo de venerável deputado estadual na poderosa Assembleia Estadual Legislativa do Rio Grande Oriente do Brasil, sem óculos. Rio Grande do Sul, atuou como juiz do Tribunal de Justiça Maçônico. O irmão Arthur Avelino, além de ter sua formação de direito e atuando como advogado, também é escritor e um grande estudioso da maçonaria. Atual venerável mestre da loja Salvador Allende, filiada ao Grande Oriente do Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho do Salvador Allende, mas vamos dar uma boa tarde pro Arthur. Boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Erlon. Muito uma obrigado. Alegria muito grande estar aqui. Perfeito. E agora vamos apresentar o nosso comentarista, o grande apóstolo da humanidade, o grande comentador, Erlon Jacques. Vamos lá então. Mas vamos aqui, ó, também tem o currículo dele, ó, não vamos esquecer. Vamos lá, aqui ó. Ele é museólogo, é diretor-presidente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul e guardião do Templo Positivista de Porto Alegre. Bacharel em Museologia pela URGS, ele é especializado em marketing cultural, gestão de qualidade total e relações públicas. Erlon também é um músico profissional conhecido como Elojac, líder e vocalista da banda Maria Bonita. Além disso, ele é ativo em projetos culturais e sociais de arte e educação, dedicados à inclusão através das artes e da ecologia. Sua dedicação à doutrina positivista e à religião da humanidade é evidente em suas atividades e estudos. Então, boa tarde, vamos comentar então sobre maçonaria. Boa tarde, irmão Boa Avelino. tarde. Para mim é uma grande honra estar aqui no Colírio Podcast, e ainda mais na presença de duas mentes iluminadas como as de vocês. Espero poder assistir essa belíssima entrevista e, se necessário, farei alguma intervenção a pedido do nosso âncora, grande Ricardo. Deve fazer intervenções porque sai ouro das palavras desse rapaz. Vamos lá então. Vamos começar por um tema bem quente. Qual é a relação do... Vamos puxar ali o Daciolo. Existe uma relação com o demonismo mesmo? Aqui ó, até tem as palavras aqui na pauta. Bode... A palavra com D para não derrubar a live, né? O YouTube derruba a live. Demônio, Baphomet. E se existe relação da maçonaria com acreditar em Deus. Olha, primeiro lugar, essa acusação da maçonaria com satanismo, que cultuamos o demônio, isso aí é uma invenção das correntes antimaçônicas, principalmente no século XVIII e XIX, que eram ligadas à Igreja Católica. Aqui no Rio Grande do Sul tinha um frei jesuíta, um padre jesuíta, né? Um padre jesuíta chamado Boaventura Koppenbeck, que era aqui de São Leopoldo, ligado a Unicinos, e que ele escreveu nos anos 50 do século XX, ele escreveu um livro muito importante, A Maçonaria no Brasil. Esse livro, na verdade, é uma obra antimaçônica. Ué? Em que ele faz uma radiografia da maçonaria. Ele era um grande estudioso, ele era um maçonólogo de verdade. Ele foi a fundo nos estudos, nas pesquisas. E o centro da obra dele, para ele condenar a maçonaria,
é a questão do grande arquiteto do universo. O grande arquiteto do universo, ele é uma fórmula maçônica para definir o princípio criador. Eu já vi algumas religiões que tem um arquiteto, o grande arquiteto também. Interessante. É interessante, mas o grande arquiteto do universo, ele não é Deus. Não é Deus. Ele é uma fórmula maçônica. E por ser uma fórmula maçônica, porque a questão é a seguinte, a maçonaria, quando ela foi formada, nós temos que retroceder um pouquinho mais. Vamos retroceder tudo. Quando ela foi formada nos moldes em que ela é hoje, isso aconteceu no dia 24 de junho, tem data de nascimento, dia 24 de junho de 1717. 3 lojas de Londres se reuniram numa taverna. Antigamente as lojas não se reuniam em templos, elas se reuniam em tabernas, em volta de uma mesa, comiam, bebiam e ali eles deliberavam o que devia ser deliberado. Mas elas se reuniram numa taberna, 3 lojas de Londres, e ali resolveram criar um sistema obediencial, ou seja, as lojas se reunirem sobre a gestão de um grão-mestre que criaram a primeira obediência maçônica do mundo, que foi a Grande Loja de Londres. Então a Grande Loja, na verdade, ela é um sistema administrativo que congrega as lojas maçônicas e essas lojas elegem um grão-mestre. Muito bem. Quando foi feito isso em 1717, ali foi definido que seria feita uma constituição, que é uma espécie de estatuto, né? Olha aí. E essa constituição foi chamada de Constituição, é um documento importante da maçonaria, é a Constituição de Anderson. Anderson era um pastor protestante, né? Então aí a gente já vê que não tem nenhuma ligação com o demônio, porque Anderson era um pastor protestante, né? E membro importante da maçonaria na época. Esse pastor, James Anderson, ele foi encarregado de compilar as regras maçônicas que até então elas eram passadas de boca a ouvido, de forma oral. Então, ele compilou isso aí em 1723, ele pegou outras grandes cabeças da época, em 1723, ele publicou a primeira edição da Constituição de Anderson, como é conhecida. Nesse primeiro capítulo, nessa primeira versão, no capítulo 1, é o concernente a Deus e a natureza e a religião. O capítulo 1 diz respeito a Deus e a religião. Sim. E ali ele fala de forma resumida, eu não tenho aqui de cabeça todos os termos do artigo 1º, mas ele fala o seguinte, ele fala que em tempos antigos os maçons eram obrigados a respeitar a religião do país de origem, né? Mas atualmente essa obrigação não existe mais e os maçons têm que se ater à religião natural, que é aquela em que todos os homens de bem concordam, ou seja, praticar o bem, não fazer aos outros aquilo que não querem que seja feito para ti. E dessa forma, então, a maçonaria se converteria no centro de união de homens que, sem ela, a maçonaria, viveriam em perpétuo afastamento. Então, a maçonaria é um centro de união de homens que pensam de formas diferentes, de diversas religiões, diversas visões políticas, né? E é importante fazer uma observação, um adendo nessa questão aí, porque o que a gente entende hoje por tolerância política e religiosa era muito diferente naquela época. Naquela época, a tolerância religiosa se restringia numa loja maçônica ter irmãos protestantes e católicos. Se restringia a isso, não se pensava fora do cristianismo. Exatamente, um irmão, alguém muçulmano, ou budista, ou um agnóstico, não tinha vez, né? Nem ateus, não tinham vez. Mas, é claro, a maçonaria ela tem uma característica que ela é progressista e evolucionista. Por isso que ela sobrevive aos tempos, né? Ela vai se adaptando aos tempos. Não fica num molde que deixa ela, tipo, de outro século. Ela sempre se Exatamente, ela se adapta com os tempos. Ela é um reflexo do seu tempo, né? Então, voltando para o Frei Boaventura,
pro Padre Boaventura, eu insisto em chamar ele de Frei, não sei porquê, mas voltando pro Boaventura, ele se prende nessa questão do grande arquiteto do universo, que é uma fórmula para definir o princípio criador. O princípio criador da maçonaria, ele não estipula que é Deus, que é o Big Bang, tanto faz. Né? Porque cada um de nós tem uma ideia de princípio criador. Em termos práticos, não faz diferença a origem não faz diferença na vida que a gente tem que viver. Não, o grande arquiteto do universo é qualquer ideia que tu tenha de princípio criador, ele é o grande arquiteto do universo, porque a maçonaria é o centro de união. Né? E por ser o centro de união, ela não pode distinguir, ela não tem um Deus, não existe um Deus maçônico. Perfeito. Né? Olha, a maçonaria não é religião, ela não tem um Deus maçônico. Então, o Frei Boaventura, ele dizia o seguinte: isso aí vai contra o cristianismo. Porque o cristianismo tem um princípio, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos que crer em Jesus, crer na Virgem Maria, nós temos que crer na concepção imaculada da Virgem Maria, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E quem não crê, não crê nisso, ele está contra a doutrina cristã, e o maçom que não crê nisso está contra, e a maçonaria apoia quem não crê nisso, então a maçonaria é anticristã. Então essa é a base fundamentalista total, né, da antimaçonaria e dessa dicotomia que está entre igreja e maçonaria. E foi isso que levou o Papa, a Pio IX, se eu não me engano, a excomungar os maçons. Né? E a partir dali veio essa acusação de satanismo. Ele excomungou e acusou os maçons de satanismo. Falando nesse assunto, gostaria de acrescentar alguma coisa, Erlon? Não, bem colocado, irmão Averini. Interessante. E tendo em vista que a maçonaria acompanha a evolução dos nossos tempos, por que a grande maioria das lojas ainda não aceita a presença feminina? Essa questão da presença feminina é bem polêmica. Nossa, polêmica é bom. Polêmica é bom. Gera corte. Na verdade, isso aí é uma coisa falsa. Porque a maçonaria feminina, a maçonaria mista, ela existe há muito tempo. Olha aí. Desde o século XVIII, ou antes, talvez. Né? E o que acontece é o seguinte: existe uma espécie de franquia mundial da maçonaria, que é a grande loja da Inglaterra, a grande loja unida da Inglaterra. Porque a maçonaria, como eu falei antes, nasceu como é hoje, ela nasceu na Inglaterra. Né? E a maçonaria inglesa não aceita mulheres. Então, existe um instituto chamado regularidade maçônica. A regularidade maçônica, a grande loja da Inglaterra, ela editou os 8 pontos de regularidade. Entre esses 8 pontos está a iniciação exclusiva de homens, e quem não segue esses 8 pontos é tido como irregular perante a Inglaterra. E sendo irregular, a regularidade maçônica é de uma potência maçônica, de uma obediência maçônica, ela deve necessariamente obedecer esses 8 pontos de regularidade. E existem 2 institutos diversos, que é a regularidade e o reconhecimento. Então, no caso do Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Brasil, ele é reconhecido pela Grande Loja Unida da Inglaterra. E ele só é reconhecido porque ele atende os 8 pontos de regularidade. Então, tu precisa ser regular para ser reconhecido. Mas o fato de tu ser regular não te garante reconhecimento. Existem obediências maçônicas regulares que atendem os 8 pontos e que a Inglaterra não reconhece. Né? Incrível. Porque isso tudo é uma questão de política, é desenvolvimento de tratados e de relações políticas, e que demoram, às vezes, décadas e muitos anos para que seja firmado com a grande loja da Inglaterra um tratado de reconhecimento. Olha aqui, ó, tá cheio Então, de comentário. a maçonaria, só para terminar essa questão da maçonaria feminina. Até complementando a pergunta, né? Ela não aceita as mulheres. E por que não aceita? Né? Porque é uma questão enfim, a questão de não aceitar, ela diz respeito às origens da maçonaria, mas, na minha opinião, um motivo equivocado, porque a maçonaria teria evoluído das corporações de ofício da Idade Média. Então, maçom significa pedreiro em francês, né?
Então, assim como não aceita não aceitava negros, por exemplo, até pouco tempo atrás, porque teria que ser livre, e os negros eram escravos, então não eram aceitos. E não aceitava também deficientes físicos, porque não serviam para trabalhar numa obra. E homossexuais, irmão? Homossexuais não há nenhuma lei, nem nada na legislação, mas entra dentro de uma questão preconceituosa, né? Totalmente preconceituosa, que diz respeito assim, ó, critério para ser aceito como maçom é que seja livre, por isso não aceitavam negros, né, até o século XIX, seja livre e de bons costumes. E aí entra na questão dos bons costumes, a interpretação do que é bons costumes. Mas só para terminar a questão da maçonaria feminina, existem obediências no mundo que não têm tratado de reconhecimento com a Inglaterra, mas que aceitam mulheres e tem... O Grande Oriente de França é um exemplo. O Grande Oriente de França, ele aceita mulheres e tem em seus quadros lojas exclusivamente masculinas, lojas femininas e lojas mistas. Ele deixa às lojas o critério de admitir os seus membros, o critério de seleção de seus membros, independente de sexo. E a própria grande loja da Inglaterra, com medo de processos, ela recentemente disse o seguinte, a coisa mais absurda que na minha opinião, isso aí é uma coisa totalmente sem sentido, mas faz sentido por evitar processos. Então é o seguinte, primeiro eles diziam assim, se um maçom ele passa por um processo de transformação de gênero, né? Maçom passa a ser mulher, mas ele nasceu homem biologicamente, ele pode continuar sendo maçom. Né? Então, o critério é o nascimento biológico. Entendi. Eles aceitam uma mulher trans em loja, mas não aceitam mulheres. Porque seria uma discriminação seria transfobia, seria... Né? Então, para evitar processo de transfobia, de homofobia, desses tipos de preconceitos, né, que são penalizados na Inglaterra, mas mulheres eles não aceitam, porque nasceu biologicamente mulher. Que coisa incrível. É uma coisa sem sentido, né? Sem sentido. Não, mas é interessante a gente conversar sobre isso, porque é todo um mundo, né? É um mundo diferente, que tem pessoas convivendo ali dentro, tem uma lógica totalmente diferente. E falando nisso, já tem comentários aqui. Eduardo Lesse, grande mano Aveline, aquele fraterno abraço. Eduardo Lesse, grande irmão, grande amigo. Desculpa, eu tô sem óculos. Canal de Luca, Diego de Luca, acho que tá se identificando. Aveline é uma grande pessoa, sou da GL Mergues, moro em Palmares do Sul e fui muito bem recebido em Salvador, na Salvador Allende, ano passado, para aprender sobre o rito moderno. Grande irmão Diego. E grande abraço também. Grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul. Grande abraço também ao Erlon. Acompanho também as prédicas aos domingos pela internet, pois sou graduado em filosofia e gosto de doutrina positivista. Olha que bom. Abraço ao mediador também. Abraço. Venha nos visitar presencialmente, Diego. Isso, vai que pode vir parar aqui na mesa também para conversar. Claro. Nunca se sabe, né? Vai ter grande contribuição para dar. É isso aí. Ricardo Aguiardi. Exemplo de maçom, figura humana extraordinária, pessoa íntegra. Prestigiando esse grande irmão. Muito obrigado, meu irmão Ricardo. Ele falou que o franciscano Frei Boaventura Coplandburg, não riam da minha pronúncia, ordenado bispo em 1932. Dom Boaventura escreveu, Igreja e Maçonaria, conciliação possível? Olha só, será que ele deu meia volta? Eu acho que ele cria esses textos. Eu não sabia que ele era franciscano, eu tinha a informação de que ele era jesuíta. Por isso eu acho a minha confusão que eu chamando ele de Frei. Né? Mas, faz sentido. Faz sentido, talvez ele seja franciscano mesmo. Mas ele cria essas coisas. Ele era um grande maçonólogo, ele pesquisou a fundo sobre maçonaria, mas ele cria isso aí, justamente, ele é antimaçônico, ele cria uma conciliação possível, e eu não conheço essa obra dele, mas eu tenho certeza que no fim ele diz que não é possível. Mas é engraçado, deve dizer. Não é engraçado uma pessoa pesquisar um negócio, tudo bem que tu não precisa ser uma pessoa que ama o teu objeto, mas não depõe contra ti se tu diz que a coisa que tu estuda é
É a coisa lá no... Eu acho que não, eu acho que se tu quiser falar de alguma coisa, tu tem que estudar, né? Tu não pode falar de algo sem conhecimento. Então Sim, ele sim, realmente, eu acho que ele partiu desse princípio, estudou a maçonaria, estudou principalmente a história da maçonaria, os princípios maçônicos. Essa obra, eu tenho ela como referência, eu tenho essa obra, ela é uma obra muito rara, a maçonaria no Brasil. Eu achei no antigo sebo, que agora fechou, né, da livraria Aurora, encontrei isso aí nos anos, não me lembro quando, mas há mais de 20 anos. E ela é uma fonte de consulta, porque ele Tem muita informação. Muita informação, informação fidedigna, né? Com fontes. Então, é uma fonte de consulta. O problema todo dessa obra são as conclusões que ele chega a partir das informações, porque ele tem uma mente, uma mente fundamentalista, uma mente que não se abria a tudo que fosse, que contrariasse a doutrina dele, que ele foi ensinado a acreditar. Agora, um outro assunto que eu tô morrendo de curiosidade. Egrégora. Egrégora Só joguei a palavra. Esse termo aí, ele é um termo bastante polêmico. No meio maçônico. Disso que a gente vive, vai lá. No meio maçônico é um termo muito polêmico. Egrégora, ela teria um significado maçônico de harmonia, representa uma harmonia, uma união. Então, os irmãos usam esse termo para dizer assim, olha, a egrégora da loja tá boa, sinal que a harmonia tá boa. Entendi. Né? Mas ela tem origem no Eliphas Levi. O Eliphas Levi era um místico, um ocultista do século XIX, né, em que ele usou essa palavra. Isso é uma criação dele, essa palavra. Não vem do grego, como dizem, é gregorien do grego, né? Não tem esse termo no grego. Isso aí, o Zé Rodrigues, um grande músico, né, que era nosso irmão, falecido já. Quero uma casa no campo. O Zé Rodrigues, eu era amigo do Zé Rodrigues, eu tinha uma relação bastante amigável com ele, e ele ele morava num lugar, e fora desse lugar que ele morava, ele tinha um apartamento com 5.000 volumes, aproximadamente, uma biblioteca, que ele tinha um apartamento só para abrigar a biblioteca dele, e essa biblioteca tinha de tudo, né? Nossa. E ele teve obras importantes maçônicas, ele publicou a trilogia do Templo, né, que ele busca elementos para contar a lenda de Irã, que é uma lenda maçônica, e ali ele esmiuça essa lenda, ele vai além do que está nos rituais maçônicos sobre essa lenda, enfim. E ele era um grande pesquisador, e ele fez uma pesquisa sobre a palavra egrégora. E o Zé Rodrigues, ele falava grego, ele tinha conhecimento de aramaico antigo, ele tinha conhecimento de latim, né? Então ele disse, olha, isso aí não existe no grego. Ele ia falar que isso não existe no latim. Ia falar. Sim, eu inventei uma palavra, um falso latim. Ele ia perceber na hora, ele ia sentar e ia dizer. E aí ele diz que no latim também não. O máximo que tem no latim que chega perto é o egrégios, né? Mas egrégios não tem esse significado. Então é uma palavra inventada. É uma palavra inventada, e ele dizia que egrégoras são os capitães da alma. Seja lá o que isso aí quer dizer. E depois autores maçônicos acharam bonito isso aí e começaram a criar teorias em cima. Então aí o Nicholas Lang, que é um autor maçônico até respeitado, porque ele tem obras importantes, mas ele criou um conceito para essa palavra, que ele diz que seria um ser que se forma a partir da energia dos irmãos reunidos. Aquela energia forma um ser autônomo, e esse ser pode ser bom ou ruim conforme a energia, e ele influencia nos demais. Então foram criando essas lendas, e na verdade eu acho que a gente não deve nem entrar nessa questão
pode ser até o que for, depende da crença de cada um. Misticismo, Se tu quiser acreditar que forma um ser, não tem problema nenhum, a maçonaria aceita todas as crenças, só que as crenças não fazem parte da maçonaria. Então é algo não maçônico por estar no campo das crenças, simplesmente isso. Né? Então quer dizer que a gente tá aqui, se fosse seguir esse conselho ao pé da letra, então estaria formando algum ser da nossa Não, eu estaria interação. formando e uma egrégora muito boa, né? Porque nós estamos aqui congregados, não estamos batendo boca, não estamos discutindo, Sim, estamos sim. com mentes convergentes para um mesmo objetivo. Sim. Né? Então, se é verdade que acontece isso, está formando uma egrégora positiva aqui em cima. Né? Bacana. Quer falar alguma coisa sobre isso, Erlon? Tem a ver também, talvez, com alguma interpretação equivocada da ideia de uma unidade mental, não é? Exatamente. A unidade mental do positivismo, né? Unidade mental. Já li Seres sobre convergentes. Convergentes. Enfim. Mas né? não precisa de uma palavra nova, né, para definir o que já existe. É de bom tom dizer que ainda está em análise. Vamos falar então de uma coisa que não pode ser analisado, que são os segredos maçônicos. É um tópico importante. Mito ou verdade? Existem segredos maçônicos? Claro que existem segredos. E esses segredos são os sinais, os toques, as palavras pelos quais os maçons se reconhecem. Ah, é? Claro. E tem mais. Tem maçom, porque cada grau tem o seu segredo. Sim. Cada grau tem o seu sinal, tem o seu toque, tem a sua palavra. Então o maçom do grau 1 não conhece os sinais, os toques, as palavras dos outros graus, e assim vai. Então, entendi. Né? Esse é um dos segredos. Não, isso aí não é segredo, que tem segredo. Né? Eu me perdi um pouco. Não é segredo que tem. Quer dizer, se eu sei que tem um segredo, já não é mais segredo. É tipo isso? Não é segredo que existem segredos. Ah, tá. É segredo que existe Mas segredo. o conteúdo de tais segredos Só são passados aos iniciados. A quem avançar no A conhecimento. quem seguir na carreira, na sua jornada maçônica, na sua caminhada iniciática, né? Mas, desculpa, pode falar. Não, é que eu sempre escutei as pessoas falando que existe um grande segredo que, tipo, não na questão só de... A verdade é que o segredo existe, os únicos segredos são esses, né? O outro segredo, já dizia o Fernando Pessoa disse uma frase que eu acho memorável e que eu sempre lembro, que é a maçonaria, o segredo da maçonaria não é um segredo de ritual. O segredo da maçonaria é a convivência fraterna que tu tem com os irmãos, aquele sentimento, aquela alegria que tu tem quando tu revê os irmãos toda semana, né? Quando tu reencontra eles. E isso aí não tem como tu passar para outro. Tu precisa viver o segredo maçônico para conhecer realmente. Esse é o verdadeiro segredo maçônico. Isso mereceria palma se a gente tivesse Merecer no palco. palmas, isso aí não é meu, é do Fernando Pessoa. Ah, tá, mas Né? adaptou. Não, ele falou exatamente isso. Ele falou, a frase dele é essa. Nossa. O segredo maçônico não é um segredo de ritual. E aí ele Incrível. explica exatamente isso, que não está nos segredos, o segredo da maçonaria não está nos seus rituais. Sim. Mas, irmão, e aqueles mitos acerca por exemplo, o perjúrio, a revelação, as punições severas impostas a um irmão que cometer o perjúrio, isso é só um mito, é só uma lenda ou realmente isso existe? Não, isso não existe, que se existisse, eu acredito que muitos aí estariam degolados, enterrados, em lugar incerto e não sabido. Né? Mas, segredo, né? Porque a gente vê na internet, infelizmente, né, eles defraudaram tudo. Né? Existem filmes, inclusive dos anos 40, na internet, de iniciações, filmaram iniciações. Existe um filme muito conhecido, Forças Ocultas, que está no YouTube, que é feito... Assistam. Nazista, exatamente. Na verdade eu falei assistam, mas quase de conta que eu contribuí com nazista. Nazista, foi feito pela propaganda nazista durante a ocupação da França, né, na Segunda Guerra Mundial, e é um filme antimaçônico. Então a intenção era revelar os segredos maçônicos. E eles, não sei de que forma, eles conseguiram
né? Aquilo ali é uma interpretação teatral, né? Mas eles fizeram mais ou menos Passou por verdade. como se fosse uma iniciação maçônica, né? Apesar de não ser exatamente como é, mas tem muitas partes ali que lembram e que fazem referência a isso e que abre ao espectador a imaginação. Então esses segredos, mas como disse o Fernando Pessoa, não adianta nada tu saber, inclusive sinais, toques, palavras, porque o verdadeiro segredo é aquele que é o sentimento, o bem-estar da vivência, de ser, porque tu não basta tu se dizer maçom, né? Tu tem que ser reconhecido pelos outros como maçom, e esse é o segredo, essa vivência de ser reconhecido como maçom pelos teus irmãos, que é a verdadeira. E será que agora, continuando disso, poderia nos explicar por que não é loja, por que não é templo e sim loja? Tem uma diferença, né, entre templo e loja. Templo é o local onde os maçons se reúnem, né? E loja seria a reunião de maçons com uma administração própria, escolhida pelos próprios irmãos daquele grupo, né? Então a loja, ela existe independente do templo, mas quando ela se reúne dentro de um templo. A loja são os irmãos e o templo é o local de reunião da loja. Ah, então são duas. Tá, eu achei. São dois conceitos. E esse termo loja, ele teve uma origem muito interessante, porque a gente pensa, olha, quando fala em loja... Né? Eu achei que era pedreiros. Mas quando fala em loja, tu logo pensa num estabelecimento comercial, não é? É o sentido mais é um sentido mais comum. Mas loja vem do termo alojamento. Né? É mesmo? Toda obra, ela tem uma casinha, né? Tem. Onde tu guarda as ferramentas, os pedreiros guardam as ferramentas, onde eles discutem os projetos da obra, e no fim do dia, como eles moravam na obra, eles jantavam ali, e moravam com as famílias nessas obras. Legal. Né? E ali era um local de reunião deles, um local de confraternização também. Isso quando ela ainda era operativa. Estamos falando da maçonaria operativa. Que ano aproximadamente? Olha, isso aí em torno de 1300, 1400. O primeiro maçom iniciado que se tem notícia documental foi no ano de 1600 na Escócia. Olha aí. Rito escocês, por isso? Ele é não, o rito escocês não é da Escócia. Não é. Naquela época não tinha ritos, né? Cada loja desenvolvia a sua própria sistemática. Era uma cultura que foi sendo transmitida de geração. E na verdade houve não foi uma evolução. Não se pode dizer que houve uma evolução da operativa para a especulativa, que é como a gente conhece hoje a maçonaria. Mas existiu durante um tempo na Europa essas guildas. Tinham guildas de ofício, né? Que não eram só tinham guilda dos pedreiros, dos carvoeiros, tinham dos ferreiros, dos prestadores de serviço, enfim, né? Carpinteiros. E essas guildas, especialmente a dos pedreiros, elas reuniam os profissionais de ofício. E elas por isso que eram pedreiros livres, né? Eles não estavam nem submetidos a um rei, a um estado, nem a igreja. Eles eram livres. Era uma corporação, uma guilda livre, e elas vinham viajando pela Europa à medida em que iam recebendo trabalho. Olha então, vamos construir um castelo. Aquela guilda ia lá, era contratada para construir um castelo e trabalhava naquele castelo. Vamos construir às vezes duravam 300, 400 anos. Às vezes durava isso, exatamente. Mesmo? Várias gerações? Várias gerações. Olha só. A Catedral de Notre Dame, por exemplo, ela começou, se eu não me engano, eu não sei, mas ela começou no ano 1100, alguma coisa, e terminou no ano de 1300. Puxa o microfone. Pode falar, por favor. E terminou no ano 1300 e alguma coisa. Foram quase 200 anos, né, de construção da Catedral de Notre Dame. Eu tive a oportunidade de visitar lá antes do incêndio, e tinha uma maquete na nave principal, à esquerda de quem entrava da nave principal, tinha uma maquete com representando a construção da catedral
e os maçons operativos ali com seus esquadros, seus compassos na mão e seus malhos e cinzéis, desbastando pedras e com alavancas e tal, e uma representação muito bonita. Eram 2 ou 3 maquetes seguidas, mostrando o trabalho dos pedreiros né, na construção da Catedral de Notre Dame, que durou quase 200 anos, ou mais de 200 anos, eu não sei aqui exatamente o tempo, mas era assim. Então, esses trabalhadores, eles, no fim do dia, eles se reuniam nesse local, alojamento, né? E esse termo alojamento é porque tem uma corruptela, né, que veio, enfim, para a língua portuguesa, porque em inglês, no francês, essa loja comercial de coisa é ateliê, né, de trabalhos manuais. No inglês, magazine, né, mas o termo loja mesmo, loja vem de alojamento. No Brasil que usaram, porque o que acontecia é o seguinte, muitas vezes, principalmente os artesãos, onde a loja deles, o alojamento deles, eles vendiam para fora a sua produção. Então virou também um estabelecimento comercial, por isso que transformou em loja, né, loja comercial. Maravilhoso. Muita história, hein? Muita cultura. Falando em história, a gente podia falar um pouquinho aqui qual a relação da maçonaria com a Revolução Francesa, com a Revolução As Farroupilha, revoluções, de um modo geral, né? Revolução dos Estados Unidos. Americana, latina, olha, americana. o mais famoso a mais famosa de todas é a questão da Revolução Francesa, né? Dizem que É mito ou é verdade? é um pouco de tudo, mais mito do que verdade. Para tu ter uma ideia, o grão-mestre do Grande Oriente de França, o Duque de Orleans, em 1793, era grão-mestre do Grande Oriente de França, foi decapitado pela guilhotina. Então, se a maçonaria tivesse fazendo a Revolução Francesa, não ia decapitar seu próprio grão-mestre, né? Olha aí. Faz sentido. Prova irrefutável, né? Mas o que acontece era o seguinte, né? A maçonaria naquela época, ela era predominantemente uma associação que continha a nobreza. A nobreza fazia parte da maçonaria. Então, o que acontece a Revolução Francesa, a gente vai ver na história, ela é um movimento burguês, né? A burguesia que estava em ascensão e a classe da nobreza que detinha o poder político, mas não detinha o poder econômico. E a burguesia, então, ela, insuflada, né, pelos ideais iluministas que estavam em alta, que já vinham há mais de um século, né, alimentando as mentes de então, e 2 dos principais filósofos iluministas, um é o Rousseau, né, com seu Espírito das Leis, e o outro Voltaire. Voltaire era o demolidor de mitos. Né? Sim, o último padre nas tripas do último rei. Isso aí eu não sei se foi Voltaire que disse, eu acho que foi outro, que é atribuído a Voltaire, mas há uma... Né? O mundo só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. É famosa essa frase. É famosa essa frase. Mas pode ser que nem o Maquiavel, com os fins justificam os meios, que ele nunca falou também. Mas eu acho que não foi Voltaire que falou isso aí, mas sempre disseram que foi ele. Eu já vi outras versões. Mas enfim, o Voltaire era um demolidor de ritos. O Voltaire era maçom. Né? Não brinca. O Voltaire foi iniciado aos 84 anos de idade, numa loja do rito francês, em Paris, e morreu poucos meses depois. Né? E lá no Grande Oriente de França tem um museu, e está exposto no Museu do Grande Oriente de França o avental do Voltaire, um avental muito bonito. Naquela época os aventais não tinham padrão, cada um tinha o seu avental. Podia ser autor dele. E botavam bordados maravilhosos com paisagens, enfim. E o Voltaire tinha
os princípios iluministas, né, as ideias iluministas, elas influenciaram a maçonaria. Influenciaram a maçonaria e influenciaram a Revolução Francesa. Então, não é de todo mito, né? Tem um fundo de verdade, porque esses filósofos, eles influenciaram. Na verdade, a Revolução Francesa, essa é uma leitura minha, né? A Revolução Francesa, ela é um movimento burguês e que se valeu da insatisfação popular com a nobreza, com a miséria, e insuflou aquelas massas, né? Mas tinham os pensadores que não eram, eles estavam descontentes com a Tinha interesse da Inglaterra por trás, tinha muita coisa. Tinha interesse de todos os lados, né? Sempre teve. Mas depois ela tomou uma dimensão que ninguém conseguiu segurar, né? Veio a época do terror e a guilhotina comeu solta e próprios líderes da própria Revolução Francesa morreram na guilhotina, né? Então, digamos que é o seguinte, a maçonaria não interviu diretamente, como dizem as teorias da conspiração, mas ela influenciou com suas ideias, os ideais iluministas influenciaram. É que os ideais iluministas, digamos assim, eu acho que fica melhor assim, vamos lá. Influenciaram a Revolução Francesa e influenciaram a maçonaria. O iluminismo, né? E principalmente o rito francês, que é o herdeiro direto do iluminismo. E o lema maçônico, liberdade, igualdade e fraternidade, que dizem que é da Revolução Francesa, não é. A Revolução Francesa tinha um lema que era liberté, égalité ou la mort. Então, liberdade, igualdade ou a morte. É mesmo? Esse era o lema da Revolução Francesa. Só em 1848, com a Segunda República Francesa adotou o lema, substituiu o lema da Revolução Francesa e adotou o lema liberdade, igualdade e fraternidade, que foi seguido pela maçonaria. Quer dizer, a maçonaria não adotou a República não adotou um lema da maçonaria, a maçonaria que copiou o lema da Segunda República Francesa. Os historiadores devem estar adorando ver esse episódio, olha quanta coisa. Os equívocos, né? Que existem. Agora é o seguinte, essa pergunta é boa, hein? O maçom, ele fica rico e quando ele quiser, se ele tiver interesse de sair, ele pode sair? Essas perguntas aí são muito do mito e verdade. Isso aí é comum, vamos lá, essas né? perguntas Isso é comum. Essa pergunta é dos boas. Maçom fica rico com a maçonaria. E tu sabe que... evidente que não, né? Por que evidente que não? Porque eu falo por experiência própria. Mas aquele helicóptero que o senhor pousou lá em cima, não é do senhor? Não, aquilo lá não é meu, são dos meus apoiadores. Meus discípulos. Meus discípulos. Cada partes, vamos... Evidente mas, que não. É evidente que não. Mas existe essa lenda, né? E o pessoal acredita, tem gente que acredita. E eu já... Porque sabe que quando alguém vai ser iniciado, existe um processo de seleção. Não diz que tem cara de que chega lá achando que vai ficar rico mesmo. Não, e nesse processo a gente faz uma investigação do candidato à iniciação. Né? Então ele deve apresentar... Existe quem quer ser iniciado por causa disso. Né? Então ele deve apresentar suas certidões negativas de criminal, e, enfim. E aí são feitos, o venerável da loja, ele determina que 3 mestres maçons façam uma sindicância da vida pregressa do candidato. Então essa sindicância consiste numa entrevista com ele, ver os motivos pelos quais ele deseja entrar na maçonaria, né, o que ele quer. E já aconteceu comigo o cara perguntar essa pergunta: é verdade que depois a gente fica rico? Eu digo, olha, eu acho que não, né? E aí, na verdade, eu fui mais incisivo, eu disse que não, tu só vai perder dinheiro na maçonaria. Olha, e aí eles já, porque tem que ser sincero, né? Porque claro, a maçonaria tem custos, né? Tem custos, porque ninguém paga. Nada existe gratuito, então a gente tem que arcar. E, na verdade, esses custos são decididos pelo próprio grupo. Né? Uma loja, geralmente, número médio assim, de membros, é em torno de 20 membros. Né? Algumas com mais, outras com menos, mas a média é isso, 20, 25. E nessas assembleias das lojas, a gente sabe quais são os custos que tem de aluguel, enfim, para se manter, né? E... o que é feito ali é um rateio de custos, né? A loja não existe para dar lucro para ninguém, né? Então,
E é isso aí, então, a mensalidade lá da nossa loja, para tu ter uma ideia, hoje está em R$100, não é nada absurdo, né? E existe um plano, tipo um seguro, que é o FAF, é o Fundo de Auxílio Funeral, isso no âmbito do Grande Oriente do Brasil, e que esse Fundo de Auxílio Funeral é um sistema, na minha opinião, muito inteligente, né, e muito efetivo, funciona muito, que é o seguinte: cada vez que morre um irmão de qualquer loja, as demais lojas, isso é descontado das lojas, de acordo com o número de irmãos que cada loja tem, num percentual, não é um percentual, é um valor fixo de R$10 por irmão. Então, isso de R$10, na verdade, a grande loja ou o Grande Oriente, ele tem aquilo ali em caixa, e ele passa diretamente para a viúva, ou para os filhos, ou enfim, é um auxílio funeral, né? E hoje nós estamos aí, eu acho que com 3.200 irmãos no GOB-RS, aqui no Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul, em torno disso aí. Isso aí significa em torno de 32 mil, 30 mil, né? Que já é um auxílio significativo nessa hora, é difícil, né? Às vezes o cara morre e está desprevenido. Sim. Então, é o único auxílio que teria, mas seria depois da morte, né? Sim. E não dá para ficar rico com 30 mil, né? Não. Então, definitivamente não dá. Então é isso. É mito, mas é mito. Teve um candidato, eu não vou dizer o partido nem quem é, né? Que é meu amigo, e que ele me procurou há uns anos atrás, que estava iniciando a campanha política para vereador aqui em Porto Alegre, e ele me perguntou o que precisava para ser maçom e tal, e veio com uma conversa. Eu digo, suspeito, hein? E eu digo, por que tu quer ser maçom? Não, porque eu pretendo aprender, eu quero melhorar como ser humano. Eu digo, muito bem, então tá aqui a proposta de admissão, tá aqui, né? Preenche, junta esses documentos, me devolve. Aí eu expliquei para ele, tu vai receber a visita de 3 irmãos que em momentos distintos vão te procurar, vão conversar contigo. Ele deu uma semana, ele me liga. Se já posso ir na loja? Eu digo, claro que não. Eu te falei. Não, é porque olha só, tá começando a campanha, eu quero visitar as lojas e quero colocar minha candidatura. Ele queria eleitores. Aí eu disse para ele assim, eu digo, olha, eu vou te dizer uma coisa. Vou ser sincero contigo. Maçom não vota em maçom. Aí quando eu falei isso, ele arregalou. Mas é de verdade ou é brincadeira? Não é de verdade, mas já que ele queria voto, eu disse pra ele. Aí ele nunca mais falou, não quero mais. Não, ele não chegou a dizer não quero mais. Mas eu não dei continuidade, porque eu vi que não valia a pena, que o interesse dele era só esse, mas ele nunca mais me cobrou. Ele deixou assim, que ele queria era justamente auferir alguma vantagem, né, com a iniciação maçônica. E isso aí é comum, tu sabe que é comum. E, na verdade, todos que assim pensam, eles entram na maçonaria e em pouco tempo eles se desiludem porque veem que não é assim e deixam a ordem. Né? Então já responde a tua segunda pergunta, que se pode deixar ou não pode? Pode, não tem problema nenhum. Né? Que é o que acontece, né? Tu é livre para entrar como tu é livre para sair, né? Evidente, ninguém vai te prender lá. Mas o que será que as pessoas pensam? As pessoas pensam que se a pessoa sai, daqui a pouco ela recebe uma pedrada na janela. Eu acho que sim. É porque, na verdade, isso aí mais era ligado a histórias antigas, né? Porque a maçonaria é tida como uma sociedade secreta, que ela não é, né? Ela é discreta. Ela é discreta. Essa é boa essa expressão, hein? Não é uma cidade secreta, é uma cidade discreta. Não, é discreta. Boa essa expressão. Ela é discreta. A maçonaria, se fosse secreta, ninguém saberia que ela existe e a gente não estaria falando sobre ela, né? Verdade, não teria cheio dos mitos e verdades. Não, né? Ninguém saberia que existe. A sociedade secreta não aparece, ela é secreta, ela é discreta. As suas reuniões, ela está aí. Os seus estatutos estão registrados no registro de títulos e documentos, qualquer um pode ter acesso, é público. Né? Olha aí. Só que as reuniões são restritas a membros. É que nem um clube. Tu é sócio lá do clube do professor Gaúcho, né? Os estatutos do clube do professor Gaúcho estão registrados no registro competente, mas para tu participar tanto das eleições quanto do clube, entrar na piscina, tu tem que ser sócio. Né? É uma associação, como qualquer outra. Então, que interessante. Agora, um tópico um pouco espinhoso. Punições. Existem punições maçônicas? Eu já vi essa expressão, punições maçônicas. Existe.
E a pena máxima é a expulsão da ordem. Né? É isso aí, porque existe a maçonaria, ela é eu vou usar um termo assim, que eu não sei se é bem isso, mas para ilustrar, ela é um Estado dentro do Estado. Né? Está dentro do Estado? Um Estado dentro do Estado. Então a maçonaria tem a sua própria administração, tem a sua própria estrutura administrativa, e tem o Grande Oriente do Brasil, vou ficar no Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil tem um grão-mestre geral, que representaria, mal comparando, o presidente da República. Tem uma Assembleia Federal Legislativa, que seria o Congresso, né? E tem tribunais superiores, tem tribunais para julgar os crimes maçônicos. Existe um código disciplinar maçônico, né? A primeira instância é a própria loja. Então, no âmbito estadual, em cada estado da federação, tem um grão-mestre estadual, que representaria o governador do estado. Tem assembleias estaduais legislativas, né? Tem razão. Que seriam as assembleias legislativas dos estados. A lógica é a mesma. E a loja é o município. Né? Então, o venerável seria o prefeito do município. Olha Né? aí. E dentro fazendo essa comparação aí com o Estado brasileiro, o Grande Oriente do Brasil é um Estado dentro do Estado. E dentro dessas... E é um Estado tripartite, com poderes separados aos moldes da Constituição Federal. Né? Então, existe uma lei eleitoral, assim como existe uma lei eleitoral civil, comum, existe uma lei eleitoral maçônica, existe um tribunal eleitoral maçônico, existe um tribunal de justiça maçônico. Eu já fui juiz do Tribunal de Justiça maçônico. Né? E o primeiro órgão de julgamento, quando um maçom comete um ilícito de acordo com as leis maçônicas, ele é julgado dentro da própria loja. Mas como todo julgamento é garantido ampla defesa, o contraditório, duplo grau de jurisdição. Então ele pode recorrer ao Tribunal de Justiça e eventualmente, em casos previstos, como na lei civil, em que, por exemplo, um julgamento do Tribunal de Justiça contraria a Constituição, ele pode entrar com recurso extraordinário perante o Supremo, contraria uma lei federal, ele tem direito a um recurso especial, o STJ, tem o STJ maçônico, tem o Supremo maçônico, né, que julga as inconstitucionalidades das leis, inclusive, perante a Constituição do GOB, né. As estruturas, né? Tem uma estrutura, os políticos não reproduzem. A única coisa que não tem, e que eu não sei porque não criaram ainda, já aproveitando para isso, é o Senado maçônico, né? Daqui a pouco... Olha aí, ó, fica a ideia. Acho justo. Mas não, é porque não tem necessidade. Nós temos uma Assembleia Federal Legislativa, agora falando sério, que cumpre muito bem com a sua função e que na verdade, o sistema de pesos e contrapesos do Grande Oriente do Brasil, ele é muito eficiente. Aproveitar a presença do irmão Avelini, que é um dos grandes expoentes, né, maçonólogo, pesquisador, um grande intelectual, né, da ordem maçônica, eu pediria para que tu comentasse um pouquinho a tua caminhada, a tua trajetória, a tua iniciação até os dias de hoje, alguns tópicos da tua experiência que tu acha que merece algum destaque, e também nomes do cenário mundial e do cenário nacional que interferiram na história mundial, na história do Brasil, que pertenceram à ordem maçônica. Olha, é difícil a gente falar de si mesmo, né? Mas eu fui iniciado na maçonaria em 18 de março do ano 2000. Eu fui levado à maçonaria, meu padrinho, ele é irmão do meu sogro, o meu sogro já é falecido, e eu fui iniciado junto com meu sogro, na mesma sessão, eu e meu sogro. Isso na grande loja maçônica do Rio Grande do Sul, na loja 20 de setembro, número 119, que pratica o rito escocês antigo e aceito. É a loja do Teixeirinha, não é? A loja do Teixeirinha Filho. Teixeirinha Filho, isso. Eu fui iniciado antes dele, eu já não estava mais na loja quando ele foi iniciado. Mas eu fui então iniciado, passei ao grau de companheiro, recebi o grau de mestre, tudo na grande loja, no rito escocês antigo e aceito. Em 2013, antes, né, bem antes, eu tive contato com o rito moderno. O rito moderno, que é o rito francês,
E eu, por uma afinidade filosófica absoluta com o rito, né, eu já tenho um irmão já falecido que foi meu guru, digamos assim. Ele nem gostava desse termo aí, guru, mas eu chamava ele de meu guru. Era o irmão Antônio Onias Neto, que ele foi soberano grande comendador do rito moderno, foi inspetor-geral do rito, né, soberano grande inspetor-geral do rito moderno, e ele era um irmão assim de grande conhecimento do rito, e ele, nas conversas que eu tinha com ele, naquela época, por e-mail, né, tinham listas maçônicas de e-mail do Yahoo, enfim, e ali eu tive contato com o rito moderno, no ano 2000, 2001, eu já muito novo, eu fui iniciado em março, e em junho eu já estava, ainda aprendiz, né, claro, ainda aprendiz maçom, mas eu participei da fundação de uma primeira experiência de uma loja virtual. Então, grandes pensadores da maçonaria brasileira, como o próprio irmão Onias, o irmão José Castellani, eles tiveram uma iniciativa de já visionária no ano 2000, em junho de 2000, isso, foi em junho de 2000, de criar uma loja maçônica virtual. Então, que reunia naquela época irmãos do Brasil inteiro. As reuniões eram aos domingos, né, às 20 horas, e cada um no seu computador, e era uma sala do MSN. Olha só. Uma sala de chat do MSN. Dava para apertar para chamar atenção? Dava, não, mas foi feito todo um ritual, sabe? Foi feito um ritual para aquela sessão, para a sessão virtual. Então, as palavras eram distribuídas conforme uma loja maçônica, né? A ordem de falar era a mesma, e se pedia a palavra para o responsável de cada um pro responsável dos aprendizes, os aprendizes para o irmão que é responsável pela instrução dos aprendizes, a mesma coisa dos companheiros, os mestres pediam diretamente para o venerável, e era uma experiência muito boa, e se aprendia muito, porque todas além da experiência, e era uma internet naquela época, no ano 2000, a internet era discada, tu tinha era aquele modem discado que ficava depois da meia-noite era grátis, né? Mas ficava ocupada a linha telefônica. E caía, seguidamente caía, e tu tinha que pedir para voltar, então tinha um guarda do templo, né? Virtual. Um guarda virtual do templo, que era o responsável por admitir os irmãos na sala de chat. Olha aí. Então não se entrava hoje com uma teleconferência que tu tem o link e entra. Não era assim, né? Tu tinha que E não cai mais. Tu tinha que solicitar para aquele cara ali, o cara autorizava e não cai mais. E caía toda hora. Isso aí. Mas era muito bom. E aí, isso aí tudo, eu tive esse contato com o rito moderno. E aí, em 2003 ou 2004, já não me lembro mais, o irmão Dionísio Silva dos Santos reuniu um grupo de irmãos gaúchos aqui para fundar a primeira loja no Rio Grande do Sul do rito moderno, do rito francês. Olha aí. E eu participei, não ativamente, mas como incentivador. Tinha o irmão Raul, o irmão Ivo Dick Neto, outros irmãos, grandes irmãos ali, que participaram daquele momento inicial da Caça Porto-Alegrense, né, do rito moderno, mas eu estava ainda muito preso na minha loja mãe, na minha loja original lá na grande loja, mas finalmente em 2005 eu consegui, digamos assim, quebrar os meus grilhões com a grande loja e vim pro GOB, pro Grande Oriente do Brasil, e pro rito moderno. Aí eu vim para a Caça Porto-Alegrense. Na Caça Porto-Alegrense eu fui o segundo venerável dela, eu substituí o irmão Dionísio como venerável, e depois nós fizemos aí um grupo de irmãos maravilhosos, principalmente capitaneados por todos os irmãos da Caça Porto-Alegrense. A Caça Porto-Alegrense é uma loja referência, né, do rito moderno no Rio Grande do Sul, e essa loja
a gente trabalhou muito pela divulgação do rito. Em 2011, conseguimos fundar a segunda loja do rito, e era um rito que, o rito moderno, ele é um rito que tem muito preconceito, tinha naquela época, hoje ainda tem, muito preconceito dos demais irmãos, porque é um rito tido como ateu, né? Olha aí. E que na verdade não é, mas a gente simplesmente não entende que religião é de fórum íntimo, então não faz laico, entre aspas. laico, é um rito laico, exatamente, um rito laico, mas irmãos dogmáticos entendem isso como ateísmo. E eu, quando era venerável, sempre recomendava aos nossos irmãos que estudássemos, vamos estudar a fundo o rito moderno, porque quando a gente for visitar outra loja, essas perguntas, né, que o rito é ateu, quais essas questões vão vir, e a gente tem que estar embasado para responder. Né? Então é isso aí. Aí, na verdade, a minha caminhada maçônica se resume a isso, e eu agradeço muito, tenho só a agradecer a Cássia Porto-Alegrense. Ficou o gancho da Salvador Allende, né, na pergunta. Pois é, aí a questão é assim, aí em 2011 a gente conseguiu fundar a segunda loja, que foi a União e Progresso, em São Leopoldo. Rito moderno. Do rito moderno. Depois veio a terceira loja, já em Santa Maria, Estrela Polar, né? E a partir daí as lojas começaram e até chegar, hoje eu faço parte da Salvador Allende, que nós fundamos em 2019. E a última estrela dessa constelação do rito moderno é justamente a loja Fernando Pessoa, acadêmica Fernando Pessoa, número 4780. Algumas coisas se fecham, né? A gente estava falando dele agora. Que foi a última loja do rito moderno. Hoje o rito moderno no estado conta com 8 lojas dentro do Grande Oriente do Brasil e uma loja no Górix, que é a loja Fênix, no Grande Oriente do Rio Grande do Sul. E Salvador Allende foi uma sacada feliz, né? Para homenagear esse maçom ilustre que foi Salvador Allende. Ele era um maçom da Grande Loja do Chile. Ele não sabia. Ele teve uma caminhada muito interessante na maçonaria. E um fato curioso do Salvador Allende é o seguinte: Salvador Allende era venerável da loja dele, e o Augusto Pinochet era companheiro maçom da loja. E quando ele nomeou o Augusto Pinochet, o Chile estava num momento político delicado, porque existia uma polarização e a direita capitaneada não, insuflada pelos Estados Unidos, por causa principalmente da nacionalização das minas de cobre, que foi feita pelo Salvador Allende. O Salvador Allende era natural lá da Valparaíso, e ele cresceu vendo aqueles mineiros sendo explorados, e aquilo ali sempre tocou ele muito a fundo, né? E a principal riqueza do Chile, e era um absurdo que multinacionais fossem lá, explorassem a mão de obra chilena e levassem toda a riqueza para fora e deixando a miséria lá dentro. Então ele nacionalizou, foi uma das primeiras medidas dele, nacionalizar as minas de cobre. Estatizou. E aí, isso aí causou uma reação muito grande, né, por parte da direita, por parte dos monopólios capitalistas do cobre. Mas e viveu o Chile um momento de instabilidade política. E ele nomeia o Pinochet era amigo dele. Nomeia o Pinochet, que ele confiava no Pinochet. Ele era da mesma loja, eles eram irmãos, e ele era o venerável da loja, o Pinochet era um companheiro da mesma loja, eles eram amigos, trocavam seguidamente confidências e coisas, e ele nomeou o Pinochet por confiar nele. Dizer, olha, vou te botar, porque... E o que acontece? O Pinochet vai lá, bombardeia o palácio, mata ele, ainda acusa que ele teria se suicidado, né? Persegue a família, fez né, coisa que qualquer... Não é à toa que chamam ele de canalha até hoje. Queres conhecer um ser humano, dê poder a ele. O ser humano, eu acho que ele já é, né, assim, quando tu dá poder, ele se revela. Bom, mas é isso, a gente agradece, o papo tá bom, a gente poderia seguir para sempre, mas a gente vai compartilhar a live para mais pessoas, para chegar a mais pessoas, a gente agradece muito.
A gente falou de muitos mitos, muitas verdades. A gente pode dar uma lidinha nas mensagens e daí a gente encerra, tá bom? Vamos lá, então. Parabenizar o Guardião aqui, ó. Preto, produtora canal. Parabenizar o Guardião do Templo Positivista. Sumiu o comentário, pelo trabalho. Aqui. Por tudo que tem feito pela religião da humanidade e por ter transformado e reformado a sede do Sul. Um belo trabalho. Abraço. Grande Evandro Cardoso, sociólogo, antropólogo. Aqui, ó, o Ricardo Aguilar perguntou os horários de visitação do Templo Positivista. Sempre aos domingos, Templo Positivista, Avenida João Pessoa, 1058. Sempre aos domingos, das 10 da manhã a 1 da tarde. Visita guiada e palestra. E aqui o pessoal cumprimentando pela iniciativa do tema, qualidade da explanação muito alta, o Newton Oliveira falou que uma grande qualidade na explanação. E o Ricardo Aguilar falou que excelente iniciativa e estudar no Brasil exige muito investimento. Verdade. Então é isso, querem deixar algumas palavras finais para quem está nos acompanhando? Eu quero simplesmente agradecer a oportunidade e deixar um abraço especial a todos meus irmãos da Salvador Allende, número 4657 do Rito Moderno. Isso aí. Erlon, quer deixar algum recado? Também agradecer a generosidade, voluntariamente vir aqui. É um dos maiores conhecedores da cultura maçônica, maçonólogo, escritor, grande intelectual e um dos meus mestres no que se trata de humanismo, de rito moderno, de maçonaria. Aprendi muito com o irmão Aveline. E agradecer a generosidade, sempre disposto a colaborar e a transmitir o conhecimento, que é o que é mais importante. Ele é um irmão que não sonega conhecimento, isso é muito importante. Eu só quero aproveitar a oportunidade para fazer de público eu quero renovar meu convite para ti, que tu venha integrar os quadros da Salvador Allende. Puxa. Ao vivo. Agora não, falou ao vivo. Para botar contra a parede mesmo. Imagina que terrível se alguém faz um corte e coloca no YouTube. Que coisa horrível, né? Bom, e só pra avisar, semana que vem então a gente vai ter o tema mitos e verdades sobre o comunismo com o Raul Carrion. Então vai ser uma horinha antes. Um grande quadro. Belo tema, hein? Belo tema. Parabéns, Ricardo. Aí, polêmica é contigo, hein? Agora polêmica. Não, e a qualidade do entrevistado é fantástica, né? O Raul Carrion, ele realmente vai qualificar o teu programa de forma espetacular. Sim, e com o Erlon aqui a coisa só decola. Então é isso, gente. Comentem, compartilhem, curtam a nossa página, vamos crescer e vamos levar mitos e verdades para as pessoas, né? É isso que importa. Então tá, muito obrigado, até mais. O Estúdio Sapo aqui. Agradecer os nossos apoiadores aqui também, a gente quase SOS Advogados, Silvelo Advogados, Estúdio Sapo, grande Dr. Márcio, sempre no comando ali silencioso do espetáculo. Né? E muito obrigado pelo espaço também, Ricardo. Estou gostando muito dessa atividade, olha, é um momento de muita... E esse é o começo, a gente tá pegando a dinâmica ainda. Isso. A coisa só melhora conforme a gente vai se entrosando, né? Então, os colíriums, vamos nos despedir dos colíriums todos que estão ao vivo nos assistindo, Ricardo. Isso aí, vamos fechar os olhos aí que o colírio já entrou e agora é só seguir a viagem. Até mais, até a próxima.